E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, confesso, gera uma confusão enorme. Sabe, a gente tem uma ideia muito clara do que faz um botânico, um economista, um engenheiro, mas e o profissional que estuda aquilo que a gente usa o tempo todo, que é a nossa linguagem? Parece que bate um branco, né? Existe um vazio gigantesco de conhecimento sobre o verdadeiro trabalho dessa ciência. O que nos traz de cara ao nosso grande mistério, a pergunta que vai guiar a gente hoje. Afinal, o que faz um linguista? Pensa bem, a linguagem é uma atividade que está com a gente em todo lugar. Qualquer pessoa usa a língua todo santo dia para interagir, para trabalhar, para rir, para viver. Se a gente já domina a linguagem de forma tão automática e sem esforço, o que sobra para um acadêmico estudar? Bom, para começar a desvendar isso, vamos direto para a nossa primeira sessão, o mito do linguista, a polícia da gramática. A maioria das pessoas acha que o linguista é aquele cara chato com uma caneta vermelha na mão, o vigilante implacável do idioma. Essa citação aqui mata a charada. Todo falante se julga em condições de emitir juízos de valor sobre a atividade linguística dos outros. Como falar é algo que todo ser humano faz, a gente acaba criando essa ilusão de que temos todas as credenciais do mundo para julgar e criticar como o outro fala. A gente tem esse impulso quase automático de querer corrigir quem não fala certinho, mesmo sem ter a menor base científica para isso. E isso nos leva à parte 2, a ciência da linguagem e suas raízes históricas. Olha, é super importante separar essa vontade que a sociedade tem de dar bronca gramatical da verdadeira ciência, tá? A gente não está falando de achismo. A linguística moderna começou a nascer lá no século XIX, mas o pontapé inicial para valer mesmo foi em 1916, com a publicação do Curso de Linguística Geral do Ferdinand Saussure. É uma disciplina metódica, super rigorosa e que a partir dos anos 60 virou matéria obrigatória em tudo quanto é curso de letras aqui no Brasil. E o que esse pessoal estuda afinal? Dá uma olhada nessas áreas, é um universo imenso. Eles investigam fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e coisas incríveis como a sociolinguística, que mostra como o poder e as classes sociais afetam o jeito que um grupo inteiro se comunica. É literalmente um mapa detalhado da mecânica da nossa mente. O foco, pessoal, não é corrigir ninguém, é entender as engrenagens dessa máquina fantástica. Vamos pular agora para a seção 3, e eu adoro essa parte. Botânicos e floristas, a analogia perfeita. Essa comparação é simplesmente sensacional para a gente separar a ciência da expectativa social. Imagina um botânico. Ele vai para o meio do mato pesquisar absolutamente qualquer planta. Ele não está nem aí se a folha é feia ou se não tem cheiro bom. Ele só observa de forma neutra. Agora, o florista, isso é diferente. O florista seleciona a dedo aquelas plantas com alto valor comercial. Ele foca na estética, no luxo que aquele arranjo vai trazer. O florista tem o papel dele, claro, mas a escolha que ele faz não tem nada de científica. E aqui está o pulo do gato. O linguista é o botânico do idioma. A missão dele é observar e explicar todas, repito, todas as variedades da língua com isenção e muita curiosidade. Já o gramático normativo? Bom, ele é o florista. A função dele é organizar só aquela fatia específica, aquela norma culta de alto prestígio social. A gente precisa dos dois, mas tentar forçar o cientista, o linguista, a agir como um curador de estética é não entender nada de como a ciência funciona. O que nos leva perfeitamente à nossa seção 4, a ilusão do erro, observar em vez de julgar. Confessa para mim qual é a reação de muita gente quando escuta coisas como menas, eles comem ou petropis. Tem gente que arrepia, né? Uma indignação total. Mas adivinha só? Aos olhos da ciência, essas construções não são erros monstruosos para serem banidos de jeito nenhum. São dados preciosíssimos, são fatos lógicos que mostram como as comunidades adaptam a língua no dia a dia. Rejeitar essas falas seria exatamente como o nosso amigo botânico se recusar a estudar um cacto só porque ele tem espinhos. E quer saber por que tanta gente odeia a gramática e acha que o português é uma língua dificílima? A culpa é quase toda de uma coisinha chamada metalinguagem. Metalinguagem é o saber analítico sobre a linguagem. Sabe ter que decorar o que é uma oração subordinada, funções sintáticas? O que trava a gente na escola não é o simples ato de se comunicar, que você já faz brilhantemente. O problema é essa exigência de dominar toda essa terminologia acadêmica intrincada que as provas cobram da gente. E aqui a gente chega a um número bem direto, 0.
Zero é exatamente a quantidade de ciências que existem para ditar regras. Nenhuma ciência de verdade define os seus pilares tentando dizer como a natureza ou a sociedade deveriam se comportar, com base em puro gosto pessoal. Se um pesquisador deixa sua opinião sobre o que é bonito guiar o seu trabalho, ele com certeza já deixou de fazer ciência há muito tempo. Bora seguir para a seção 5, tradição e mudança, um movimento constante. Existe um pânico geral na sociedade de que a nossa língua está sendo arruinada porque não falamos mais como os autores clássicos de 2 séculos atrás. Mas escuta só o que o brilhante linguista romeno Eugênio Cosério disse. Uma língua nunca está pronta. Ela é sempre algo por refazer. O nosso idioma não é uma estátua de mármore parada no tempo. É uma ferramenta viva. Ela está sempre, inevitavelmente, se transformando para dar conta da nossa realidade, que não para nunca. É um eterno cabo de guerra, um equilíbrio super necessário. De um lado, você tem a tradição, aquela regra culta que foi estabelecida lá atrás. Do outro, você tem a mudança, a evolução orgânica e contínua, que é liderada por quem? Por mim, por você, pelos falantes. A língua sobrevive justamente no meio dessa tensão maravilhosa entre manter as raízes e abraçar o que é novo. Esperar que um idioma estacione no tempo é literalmente tentar segurar um rio com as mãos. Não rola. Tudo isso que a gente conversou traz a gente para nossa última parte, o real papel, ciência versus senso comum. Se a gente, e principalmente as escolas, não entender isso, a desinformação só vai continuar. Então, como é o trampo do linguista na prática? 3 passos básicos. Primeiro, ele constata o que realmente foi falado na rua. Segundo, ele descreve aquilo com um rigor científico enorme. E terceiro, ele busca uma explicação baseada naquele contexto social. Ele não está ali para silenciar vozes ou dar aulinha de etiqueta. Ele quer entender o fenômeno, a estrutura da coisa. E essas explicações dependem de fatores importantíssimos. Pensa bem, o jeito que você fala é super condicionado pelo seu grau de escolaridade, pela situação. Você não fala com o seu chefe do mesmo jeito que fala com o seu cachorro, certo? Tem a questão geográfica desse nosso país gigante e, claro, o acesso à norma de prestígio. Exigir que todo mundo fale a norma culta 100% do tempo, no bar, no futebol ou em casa, é simplesmente viver numa ilusão. Para a gente fechar, eu deixo vocês com uma provocação. Se a língua está sempre, mas sempre se refazendo, por que a gente gasta tanta energia tentando engessá-la? Entender um pouquinho de linguística é quase um alívio, porque convida a gente a largar essas críticas chatas e começar a admirar a nossa própria fala como o fenômeno fascinante que ela é. Gente, muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.